Oi, amores, tudo bem? Olha a sumida do YouTube, voltou. Na verdade, eu vim aqui para fazer um vídeo para contar um pouquinho para vocês da minha experiência com o explante de silicone. E na verdade, hoje eu percebo que até o meu afastamento do YouTube veio justamente por um dos sintomas que eu estava tendo antes da cirurgia, que era uma fadiga enorme. E eu comecei realmente a não dar conta de muita coisa, porque a minha saúde começou a ficar muito comprometida, eu só não entendia o porquê, né? Hoje eu sei que foi bom eu dar uma pausa, eu ainda não voltei 100% toda semana, porque tem muita coisa para acontecer, muita coisa, muitos ciclos para eu finalizar, outros para eu começar, mas na hora certa eu vou voltar aqui sempre compartilhar os vlogs com vocês, tá bom? Mas hoje, gente, eu quis fazer esse vídeo para contar como foi todo o meu processo da descoberta, que era o silicone que estava me adoecendo, que era o silicone que estava me deixando com a saúde extremamente debilitada. Esperei também dar pelo menos 40 dias de cirurgia para estar aqui compartilhando com vocês, para ver realmente se os sintomas iam melhorar, para ver se tudo ia melhorar, como muitos relatos que eu vi no YouTube, e também para contar toda a história, porque, gente, eu acho que eu nunca recebi tanto direct na minha vida, tantas meninas querendo saber, querendo tirar as dúvidas e tudo mais. E já tem um tempo que eu venho estudando isso, desde setembro, eu tô em dezembro, então desde setembro eu comecei a aprofundar, estudar, ler artigos, assistir vídeos para entender, porque é tudo muito novo, muito recente. E da mesma forma que vários vídeos me alertaram e me mostraram o caminho, eu acredito que com esse vídeo muitas de vocês também vão talvez acender uma luzinha aí, tá bom? Então vamos lá. Eu coloquei o silicone no dia, não lembro exatamente o dia, mas foi em julho de 2015, por N motivos, mas um dos principais é que na época eu trabalhava numa loja como modelo e as roupas ficavam muito largas em mim. Então eu precisei colocar o silicone para conseguir ali me manter no meu emprego, e também porque a minha autoestima era muito baixa. Antigamente a minha autoestima era 100% no meu corpo, e não que isso não conte na nossa autoestima, porque a autoimagem ela é um pilar da autoestima, só que nós temos 4 pilares da autoestima: autoimagem, autoeficácia, autorreforço e autoconceito. Mas isso é papo para um outro vídeo. Enfim, mas naquele momento, naquela época, com aquela idade, a minha autoestima era baseada apenas no meu corpo. Ok, coloquei o silicone, me mantive ali na loja e tudo mais. E aí, o que começou a acontecer, gente? No final de 2019, eu comecei a ter muitas crises de infecção urinária. Como assim, Isa? Simplesmente, quando o ano virou de 2019 para 2020, eu passei 6 meses com infecção urinária. Tinha meses que dava bactéria na minha urina, mas tinha meses que era só o sintoma da infecção, sem nenhuma bactéria presente na urocultura e enfim. E vivi em hospitais, foi uma época que eu emagreci muito, foi logo quando eu me formei que eu comecei a atender, e era muito sofrido porque eu precisava ficar sentado o dia inteiro atendendo. Enfim, 2020 foi um ano que eu tive esses 6 meses de infecção urinária recorrentes, mas passou. Virou 2020, no começo de 2021, em fevereiro, que foi na época do meu aniversário, eu tive uma infecção de urina muito forte. E quando ela acabou, eu fiquei com a barriga igual está na imagem que eu vou deixar aqui pra vocês. Inchou muito a minha pelve. E eu comecei nesse momento a sentir uma fadiga muito grande. Eu fiquei 45 dias sem treinar, de tão mal que eu fiquei na época. O meu médico me encaminhou para fazer uma ressonância, porque parecia que tinha uma massa na minha barriga, então ele queria ver se poderia ser algo pior. Não deu nada na minha ressonância, deu apenas líquido perto da bexiga. Foi mais ou menos isso que deu. E passou, só que depois desse episódio, aí a minha fadiga começou a ficar muito alta. O que aconteceu? No meio do ano passado, eu tomei a primeira vacina do Covid. E depois que eu tomei a vacina, que eu tomei a AstraZeneca, aquela fadiga que eu tava sentindo antes piorou muito, e aí eu voltei a ter infecções de recorrência, só que daí começou a piorar.
Era um mês de infecção urinária, outro mês candidíase. Um mês de infecção urinária, outro mês de candidíase e muita fadiga. E assim, gente, pelos poucos vlogs que eu postei aqui no canal pra vocês, acredito que vocês já tenham conseguido identificar que a minha rotina era extremamente saudável, é extremamente saudável há muitos anos. Então eu me alimento da forma mais limpa possível. Por eu ter a doença celíaca, que é uma doença autoimune onde a pessoa não pode comer glúten, eu tô sem glúten há anos, a minha alimentação ela é o mínimo industrializada possível. Os únicos alimentos industrializados que eu como é pão sem glúten e requeijão sem lactose e um bom whey protein de vez em quando. Mas assim, a maioria da minha alimentação é comida de verdade. O meu sono é muito bom, eu durmo cedo, eu acordo cedo. Tomo muita água, em média de 3 a 4 litros por dia, suplementação. Então, eu comecei a me incomodar com aquela fadiga que eu tava sentindo, porque nada que eu fazia melhorava a minha fadiga. Só que, beleza, o que eu pensei? Bom, então eu vou diminuir o ritmo de trabalho em 2022, porque eu acredito que também seja muito por conta do meu trabalho, né? Porque eu sempre trabalhei muito. E falei, tá, eu vou diminuir o ritmo. Virou o ano, 2021 para 2022, e aí foi quando eu comecei realmente a piorar. Lá para meados de março, abril, eu tive um inchaço na minha virilha esquerda que eu não conseguia sentar. E eu fui no ginecologista, fiz vários exames, fiz Papa Nicolau, fiz tudo que vocês imaginam e não deu absolutamente nada. A única alteração que deu no meu exame de sangue foi que a minha imunidade estava baixa e o meu cortisol estava alto. Isso lá para março, abril de 2022, desse ano. Só que aí a minha fadiga começou a piorar muito, piorar absurdamente, ao ponto de dias, por exemplo, teve um dia, eu nunca esqueço, que eu ia dar aula de mentoria à noite e eu tava tão fadigada, eu tava tão mal que eu deitei pra tirar 10 minutinhos de sono na hora do meu almoço e eu dormi por 3 horas seguidas e eu não sou essa pessoa, sabe? E depois que deu isso na minha virilha, eu comecei a perceber que outros sintomas começaram a se instalar. Então, por exemplo, eu comecei a ter suor noturno, as minhas mãos e os meus pés começaram a ficar muito gelados. Tinha crises todos os meses de infecção urinária, ou candidíase, ou infecção de garganta. Gente, nem amígdala eu tenho. Tipo, eu nunca fui aquela criança que tinha dor de garganta, sabe? E comecei a inflamar a garganta todo mês, ou infecção de urina, depois candidíase, infecção de garganta. E aí saiu uma dermatite no meu peito direito. Foi quando eu achei muito estranho, no meio desse ano de 2022, e marquei um mastologista. Fiz o ultrassom, deu um cistinho que sempre dá, BIRADS 3, mas sempre faço, sempre tá lá, não é nada. E a dermatite, na época o médico me passou uma pomada e falou também que não era nada. Meus exames estavam todos normais. Só que a minha fadiga piorando, cada mês tendo infecções mais fortes, tendo que trocar antibiótico, porque daí vai parando de fazer efeito. E no meio de 2022, em julho desse ano, foi quando eu comecei a piorar mesmo. Foi quando esse inchaço na minha virilha voltou. Fui no médico, fiz exame de novo e mais uma vez não deu absolutamente nada, a não ser o cortisol alto e a imunidade baixa. E cada vez que eu ia fazendo esses exames, o cortisol dava maior e a minha imunidade mais baixa. Eu lembro que no meio do ano, em março, abril, tinha dado 17 miligramas, 6 horas da manhã, e esse outro já tinha dado 22. Então, assim, muito alto para 6 horas da manhã. Então, o cortisol tava alto, a imunidade tava baixa. E eu, gente, mas por quê? É a fase que o meu psicológico mais estava bem. É uma fase que eu tava vivendo com Deus maravilhosa, comendo bem, treinando. Só que o que começou a acontecer? Começou a comprometer tanto a minha disposição que eu comecei a conseguir ir pra academia apenas nos dias que eu tinha personal, de terça e quinta. E mesmo eu indo, o meu treino não rendia, porque eu sempre tava com infecção urinária ou com candidíase. Uma fadiga, gente, é uma fadiga que parece que você dorme cansada, acorda cansada. E eu não sabia explicar de onde vinha, porque a minha rotina é muito saudável. Quem me conhece sabe, eu não bebo álcool. Tipo assim, não tem da onde, sabe, vinha esse cansaço. E eu até levava pra minha psicóloga achando que poderia ser algo psicológico. E nada, gente, nada. Só que eu sabia que eu não tava bem, porque a cada mês eu vinha piorando. Eu comecei, por exemplo, a não ter energia nem pra lavar a louça do café da manhã.
E se vocês avaliarem os meus vlogs, né, que foi logo que eu comecei a parar os vlogs, foi quando eu comecei a ficar muito mal. Porque eu já não tinha energia pra gravar vlog, eu não tinha energia pra nada, assim. Só que, gente, o que acontece? Um ponto muito primordial nisso foi que eu sempre tive que ser muito forte na minha vida. Quem me conhece sabe que eu passei muitas coisas na minha vida que eu tive que ser forte. Então, eu negligenciei muito a minha saúde no sentido de não ouvir os sintomas do meu corpo e tentar continuar a minha vida, tentar continuar trabalhando, tipo, mascarar, sabe? Só que do meio do ano, de julho pra cá, né, pro segundo semestre, foi quando eu comecei a piorar muito. Foi quando eu não conseguia mais quase nem lavar a louça da minha casa. Arrumar cama pra mim já era uma tortura. Tipo, tudo que eu tinha que fazer era muito difícil. O único lugar que eu ficava bem era quando o paciente chegava para atender o paciente. Ou quando eu ligava a câmera no online, ou quando o paciente ia presencial. Eu conseguia ali, mas me esforçando muito, eu tinha que me esforçar muito, e é algo que sempre foi muito natural pra mim, sabe? E eu sabia que tinha uma coisa de errado, mas eu fazia exame e não dava nada. Até que, em setembro, dia 1 ou 2 de setembro, não sei, eu comecei a ter outra infecção urinária, eu já não aguentava mais, toda vez que começava a arder, eu começava a chorar, porque só quem tem sabe o quanto que é ruim. E a minha barriga voltou a inchar, igual da forma que estava em fevereiro do ano passado, que a minha barriga inchou. E aí, beleza, tomei mais 7 dias de antibiótico. E aí, logo em seguida, me deu candidíase. Foi quando eu fui dar uma palestra em São Paulo. E eu estava com candidíase, era horrível. A minha barriga estava inchada. Eu até comentei com uma amiga minha que eu ia fazer um teste de gravidez, porque a minha barriga estava muito inchada. Enfim. E voltei de São Paulo, terminei de tratar a candidíase, a infecção urinária voltou. E aí, nesse dia que voltou, eu voltei a tomar antibiótico. E eu ajoelhei no meu cantinho que eu converso com Deus, chorando muito. E abri meu coração, falei, Deus, eu não aguento mais viver assim, eu não sei o que tá acontecendo, a minha parte eu tô fazendo, eu me alimento bem, eu pratico exercício, eu tomo água, faço terapia, tô me relacionando com o Senhor, tudo que está ao meu alcance eu tô fazendo, eu faço exame, eu vou em médico e eu não consigo descobrir o que eu tenho. Então eu preciso que o Senhor me revele o que eu tenho, porque não dá pra eu continuar vivendo assim. Como que um dia eu vou ser mãe dessa forma? Como que eu vou conseguir continuar trabalhando? Porque começou a afetar o meu trabalho, sabe? Como que eu vou ser uma boa esposa, como que eu vou agradar o meu marido. Gente, eu não tinha disposição pra nada, pra fazer uma janta, pra lavar uma louça, pra nada. Eu simplesmente ia pra academia me esforçando e ia trabalhar, era mais ou menos a minha rotina, e tentando me manter forte, né, tentando ali manter a armadura, vamos dizer assim. Aí nesse dia que eu abri meu coração pra Deus, que eu chorei, que eu falei, eu não aguento mais tomar antibiótico, porque daí eu tomo antibiótico, dói meu estômago, eu falei, eu preciso que o Senhor me revele o que eu tenho. E aí, nesse dia, deu 2 dias, a minha mentora, Dani, ela postou que estava se ausentando no Instagram para cuidar da saúde dela. E aí, eu fui nutri dela também uma época, então eu mandei uma mensagem para ela, perguntando se ela precisava de alguma coisa. E aí, ela falou assim, Isa, eu ainda não comentei isso com ninguém, mas eu estou com a doença do silicone. E agora tudo faz sentido, e ela começou a me contar o relato dela, só que naquele momento eu já tinha lido algo por cima da doença do silicone, mas eu achava que era, sei lá, psicológico, achava que era modinha, que agora todo mundo tem doença de silicone, por que isso, por que aquilo, só que naquele momento eu recebi de uma forma diferente. Foi como se o Espírito Santo estivesse me incomodando com algo. E aí ela foi me falando dos sintomas dela e eu comecei a suar frio. Eu comecei a falar, meu Deus do céu, será que é isso? Porque os sintomas que ela estava relatando ali pra mim era muito o que eu vinha vivendo nos últimos meses, sabe? E aí eu lembrei que eu tinha pedido pra Deus me revelar. E aí eu comecei a pesquisar. Foi quando eu comecei a pesquisar, foi quando eu comecei a procurar artigos, né? Porque eu sou da área da saúde, sou nutricionista e acredito que todo mundo que é da área da saúde queira entender a parte científica do negócio. Só que eu nem achei artigo brasileiro, assim, a maioria dos artigos que eu achei foi internacional, vou deixar até na descrição do vídeo pra vocês, e comecei a estudar. E aí eu encontrei sobre a síndrome ásia. E a síndrome ásia é uma síndrome que é causada por adjuvantes. Mas eu comecei a me identificar muito. E o que acontece, gente? Eu tenho uma doença autoimune, certo? Que é a doença celíaca, que acontece lá no intestino, que eu não posso comer glúten.
Então, a minha imunidade é diferente de uma pessoa que não tem a doença autoimune. Então, o meu sistema imunológico, ele funciona de forma diferente de uma pessoa que não tem doença autoimune. Para quem não sabe, a doença autoimune são quando as células do seu corpo de defesa começam a combater o seu próprio organismo. No meu caso, é o intestino. Só que a síndrome ásia, ela é causada por adjuvantes. Por exemplo, próteses de silicone, vacina, isso explica porque eu comecei a piorar muito depois da vacina do Covid, preenchedores. E um ponto importante foi que nessa época eu tenho preenchimento no nariz, na boca e na olheira, e começou a inchar muito. Eu vou deixar uma foto também aqui pra vocês verem como que ficou meu nariz e como que ficou a minha olheira, e a minha boca, principalmente do lado direito, inchou muito. Então os meus preenchedores começaram a inchar e eu em si comecei a inchar. Assim, eu tava comendo a mesma coisa e com aspecto como se o meu peso fosse muito maior do que o que eu peso, sabe? Eu tava muito estranha. Enfim, causado por preenchedores e também por exemplo, quem tem prótese no joelho, de quadril, enfim. Então, tudo que é adjuvante, que não faz parte do corpo, pode estimular, hiperestimular esse sistema imunológico. E aí, acontece uma inflamação crônica, né? Mas, basicamente, naquele momento, eu comecei a estudar a síndrome ásia, a doença do silicone, e eu falei, cara, e aquilo mexeu muito comigo, diferente de outras vezes que eu vi por cima sobre o tema. E aí, nesse meio tempo, eu marquei uma consulta com o meu médico, que colocou o meu silicone. Marquei uma consulta online para ele, pro dia 24, se eu não me engano, 22, 23, 25 de setembro. E aí, o que aconteceu, gente? Eu terminei de tomar um antibiótico no dia 20 de setembro. E aí, eu fui para São Paulo no dia 21. No dia 22, que foi o dia da minha palestra, na hora que eu terminei a palestra, eu comecei a sentir uns calafrios estranhos no meu corpo. E aí, no dia 23, eu acordei com esses calafrios, acordei estranha. Aí, à noite, eu comecei a passar muito, muito mal. Tudo que eu tava sentindo se potencializou. Então, eu comecei a sentir dor no meu corpo. Eu comecei a inchar mais do que eu já tava inchada. Eu não conseguia mais relar no meu peito, porque daí, nesse meio tempo, meu peito começou a doer. E era algo que, antes da Dani me falar sobre a doença do silicone ou sobre a síndrome ásia, eu achava que era normal o peito doer quem tinha silicone. Sei lá, tipo, o meu marido, por exemplo, não conseguia nem relar no meu peito direito porque eu tinha muita dor, eu não conseguia mais dormir de bruço, principalmente no meu peito direito. Só que eu achava que isso era normal, sabe? Eu achava, sei lá, quem tem silicone tem dor. Nunca passou na minha cabeça que poderia ter ali alguma coisa de errado. E aí, nesse dia 23 de setembro, foi quando eu comecei a piorar muito. Eu tinha tomado um antibiótico super forte, e eu não sei se foi o antibiótico ou se foi o excesso de inflamação, não sei. Eu só sei que eu comecei a desmoronar. E eu fui dormir numa amiga minha em São Paulo no dia 23, e ela lembra que eu cheguei lá passando mal, eu não tava bem. No outro dia, no dia 24, eu tava muito mal, fiquei mal o dia inteiro. E aí, no dia 25, eu passei pela consulta com o meu médico. E é o que ele fala, gente, é algo muito recente, é algo muito novo, é algo que a ciência nem tem tantos estudos ainda, e é um diagnóstico que é feito por exclusão. Simplesmente, por exemplo, por que no meu caso foi simples eu entender que eu poderia ter alguma coisa? Porque eu não tenho desbiose intestinal, ou seja, a minha alimentação é muito boa, então o meu intestino é muito bom. E não sei se vocês sabem, mas de 60% a 70% da nossa imunidade fica no nosso intestino. Então, assim, eu não como glúten, então eu tava estável da minha doença autoimune há muitos anos, pratico exercício físico, durmo cedo, acordo cedo, faço terapia, ou seja, a minha rotina, ela é muito saudável, meus exames sempre foram muito saudáveis. Então, nada explicava eu me sentir daquela forma. E aí, ele até me indicou passar por um reumatologista para realmente excluir qualquer outra hipótese. Enfim. E aí, nesse dia, eu falei, olha, doutor, eu não sei se é, eu não sei se não é, mas se existe a possibilidade de ser, eu quero tirar. Eu quero tirar isso de dentro de mim, porque se é a minha última saída a ser feita, porque eu já fiz tudo que tá ao meu alcance, eu quero passar por essa cirurgia, eu quero fazer o explante. E aí ele me deu a ideia de fazer a lipoenxertia e tudo mais. Enfim, já chego nesse ponto. E aí eu queria marcar, só que ele só tinha horário para dezembro. De tanto eu orar, graças a Deus, na mesma semana,
uma paciente dele desmarcou, e aí eu agendei a minha cirurgia para o dia 27 de outubro. E aí, gente, começa uma outra etapa. Por quê? Ele me pediu para fazer os exames para a cirurgia, né? E aí, ele me pediu a mamografia. Só que quando eu vi ele a mamografia, tem muita parte espiritual também, gente, porque assim, no dia que eu marquei a minha cirurgia, eu fiz uma oração muito forte para Deus. E eu pedi para ele, pedi perdão por talvez ter tomado uma decisão que teria me levado a adoecer. Sendo que ele me fez perfeita, ele me fez da forma como ele me queria no mundo, e eu pedi perdão. Hoje eu entendo, né, que não tem isso de culpa e tudo mais, até porque um dos primeiros achados sobre a síndrome ASA, inclusive, foi no ano que eu coloquei silicone, então é algo muito recente, não tinha como eu saber, não tinha como nem meu médico me alertar na época, porque não tinha informação, né, enfim, e só que fiz essa oração pra Deus, falei, Deus, eu só quero me livrar disso, eu quero a minha saúde de volta, eu quero estar bem, e enfim. E aí no outro dia, eu não tinha contado nem pra minha mãe ainda que eu ia operar, e eu recebi um direct de uma seguidora minha, uma paciente minha, mandando assim, a Nath, mandou: Isa, eu tive um sonho com você essa noite, e eu sonhei que você ia fazer algo no seio, eu não sei se você vai pôr silicone, ou não sei o que tá acontecendo, mas você tava muito feliz no sonho, você tava muito radiante. E, gente, eu juro, eu não tinha falado pra ninguém que eu operasse, só pro meu marido. E aí, naquele momento, eu arrepiei, assim, sabe? Quando a gente começa a sentir a presença do Espírito Santo. E aí, eu falei: Nath, como assim? Aí, eu contei pra ela o que tava acontecendo. E aí, no final, ela falou: Isa, fica tranquila, porque a sua identidade não tá afirmada no seu corpo, tá afirmada em Deus, tá afirmada em Cristo. E naquele momento, eu só sabia sentir o arrepio e chorar, porque naquele momento, eu recebi a confirmação de que era isso, sabe? Enfim. E aí eu comecei a fazer ali os exames pra cirurgia. Só que daí o que aconteceu? Nessa semana do dia 25 de setembro, no dia 1 de outubro, foi quando as coisas realmente começaram a piorar. Porque a infecção voltou. E eu paguei um exame particular no dia 1 de outubro, de manhã, tinha 230 mil leucócitos na minha urina. Como eu já tinha marcado o ginecologista para poder fazer os exames pré-cirúrgicos, ver se ele queria que eu fizesse algo a mais, eu falei: bom, então eu vou pagar o exame de urina agora, para daí eu já levar o exame pronto pro médico na segunda. Só que o que aconteceu, gente? Eu comecei a passar muito mal no sábado à tarde, eu ainda não tinha visto o resultado, então eu não sabia quanto que tava os meus leucócitos, porque se eu tivesse o conhecimento que tava 230 mil leucócitos, eu já tinha ido pro hospital, mas o resultado só ia sair na segunda. Eu falo agora o resultado porque eu vi depois, só que eu não sabia. Só que daí no sábado do dia 1, no final da tarde, eu fui no cinema com o Bruno e com os amigos nossos e eu comecei a passar mal. Ter muito calafrio, muita dor no meu peito. Gente, tudo doía e a sensação que eu tinha era que eu ia desmaiar. E aí foi pela primeira vez eu falei: Bruno, eu preciso ir pro hospital, porque eu tô tendo alguma coisa. Tem alguma coisa de errado comigo. O Espírito Santo me incomodou muito. Eu não gosto de ir no hospital, eu evito o máximo ir, tomar remédio, tomar soro. Enfim, e aí eu fui pro hospital e, gente, tava 600 mil leucócitos na minha urina. Tipo, evoluiu muito rápido a infecção, era uma bactéria muito forte. Acredito que poderia ter ido pro meu sangue se eu demorasse, sei lá, 24 horas pra ir pro hospital. Fiz uma tomografia que deu que a minha bexiga, ela não estava uniforme, mas acredito também que seja pela infecção. E aí eu tomei mais 10 dias de antibiótico, um dos mais fortes que tem, que chama Zinat. E aí terminou de me destruir. O meu estômago, a minha fadiga, foi quando realmente eu comecei a ficar mal. Foi a partir do dia 1 de outubro. Foi quando a cada dia que passava eu estava pior. E no meio disso, eu tive já que remanejar a minha agenda para cirurgia, né? Porque eu teria que ficar 10 dias em Curitiba. Então não tinha mais como desmarcar paciente, porque a agenda já estava fechada pro ano, não tinha mais onde encaixar. Então eu tive que terminar os atendimentos e foi dias muito difíceis pra mim, mas ao mesmo tempo eu falo que foi um retiro espiritual muito grande que eu vivi. Isso é um papo pra um outro vídeo, mas basicamente
eu comecei a fazer os exames pré-cirúrgicos, e aí os meus exames de sangue pela primeira vez se alteraram em comparação ao último. Então meu cortisol aumentou mais, alterou meu TSH da tireoide, alterou meu T3, alterou meu T4. Tanto que a minha endocrinologista falou que isso poderia até ser o início de um Hashimoto causado, né, pela síndrome ásia, enfim. E só que ela não quis me medicar antes da cirurgia, ela falou, vamos esperar o explante, já tá chegando mesmo, vamos esperar o explante, ver como você vai ficar depois, repetir os exames, para daí sim a gente tratar o Hashimoto, se é ou não, né, fazer o anti-TPO novamente, enfim. E as minhas vitaminas que antes estavam maravilhosas, tipo o meu ferro que tava 100 e pouco em abril, março, caiu para 44, minha ferritina tava baixa, enfim, gente, minha vitamina D tinha baixado mais. Tudo que tava muito bom deu uma piorada, sabe? Enfim. E aí o que mais me pegou mesmo foi quando eu fui para fazer a mamografia e eu senti muito forte que eu tinha que fazer uma ressonância magnética. E o meu médico não tinha pedido a ressonância, ele tinha pedido só a mamografia, eu pedi pro meu ginecologista liberar pra mim. E aí eu fui fazer a ressonância, foi horrível, eu saí de lá chorando, quis me dar, assim, uma crise de ansiedade no meio, porque eu tava com muita dor em tudo, no meu corpo, no meu peito, e aí eu tive que usar máscara, e aí você deita de bruço pra fazer a ressonância, eles prendem o seu braço, assim, aí colocam o seu peito em um negócio por dentro. Gente, é horrível. Só sei que, quando saiu o resultado da ressonância, deu linfoadenopatia nas duas axilas, ou seja, os linfonodos da axila estavam bem inflamados, e normalmente isso acontece ou por uma doença autoimune, né, ou quando o corpo tá passando por uma inflamação local muito grande, ou tumor. No meu caso, o médico falou que acreditava que não era tumor, porque quando é tumor em um peito só, sai só na axila. Enfim, gente, foi uma fase muito difícil pra mim, eu fiquei desesperada, com muito medo. E aí eu passei por um mastologista aqui em Maringá, muito bom, né? Ele é um médico muito bom, muito querido, mas assim, ele disse algo pra mim que me magoou muito, e isso acontece muito quando a gente começa a buscar respostas, né, sobre o silicone. Ele chegou até a falar assim pra mim, você vai fazer o explante, mas seu médico sabe que seu peito vai ficar igual ao meu? Eu olhei assim e falei, não é possível que ele tá falando isso. Ele falou num tom, tipo, de brincadeira, mas não é coisa que se fale, né? Ainda mais no momento que eu tava vivendo, de dor, de angústia, de saber que tinha algo dentro de mim, que eu sentia na minha pele que era aquilo o problema. E aí ele foi, avaliou os linfonodos, falou que não precisava fazer biópsia e tudo mais, que era normal pra quem tinha silicone. Só que, gente, assim, beleza, eu não sou médica, eu sou nutricionista, só que eu estudei muito doença autoimune, estudei muito sistema imunológico. E quando a gente tem um linfadenopatia nos linfonodos, é porque o corpo tá inflamado, o corpo tá passando por alguma inflamação. E aí, em alguns momentos, assim, foi até um pouco sarcástico, no sentido de, então, eu também tenho síndrome ásia, se for por conta desses sintomas. Só que, enfim, gente, assim, eu me senti bem mal nessa última consulta, sabe? Como se, será que eu tô louca? Ainda eu perguntei, falei, mas e a dor que eu sinto no meu peito, que eu não consigo nem relar no meu peito? Ele falou, deve ser hormonal. Eu falei, mas como assim hormonal, se meus exames hormonais tá tudo bem? Tipo, é normal você não conseguir relar no peito fora do período menstrual? Enfim, falei, dane-se, a cirurgia já tá marcada mesmo, e eu vou fazer aquilo que eu tô sentindo, porque ninguém conhece tanto a gente quanto nós mesmos, né? E enfim, aí foi bem difícil pra mim do dia 1 de outubro até o dia da cirurgia. Foram momentos assim que... eu até me emociono, porque, gente, era tanta dor que eu sentia. Era dor no meu peito, era dor no meu corpo, era dor no meu estômago por conta dos antibióticos. E aí, ao mesmo tempo, tendo que resolver tudo pra cirurgia, organizar a empresa, organizar a clínica. Enfim, foi até um período que eu me ausentei do Instagram, mas ao mesmo tempo meu espiritual estava muito forte. A minha relação com Deus aumentou 1000 vezes nesse período, porque eu tinha certeza que eu ia ficar bem. Ele já tinha falado pra mim que era uma fase, porque eu entreguei a minha vida pra ele em maio, e eu pedi pra ele mexer em tudo, e eu, na verdade, ele me revelou no momento certo, porque se ele tivesse me revelado que seria o silicone meses atrás, antes de eu ter um relacionamento com ele, antes de eu firmar bem a minha autoestima nele e na minha verdadeira identidade,
eu teria, sei lá, eu poderia ter ignorado tudo que eu tava sentindo e ter preferido ficar doente do que tirar o peito, né? Porque meu peito, ele era muito bonito esteticamente, realmente. Mas naquele momento, quando eu descobri que era, ele me preparou, Deus me preparou pra receber aquela revelação. Porque na hora que eu descobri que era o silicone, eu não pensei duas vezes se meu peito ia ficar feio, se meu peito ia ficar bonito, como que ele ia ficar. Eu só queria minha saúde de volta. Porque não tem nada pior do que você não ter saúde. E esses dias que antecederam a cirurgia foram muito difíceis pra mim. O meu marido nunca me viu do jeito que eu fiquei. Ele fala pra todo mundo que ele me via mês após mês piorando. Sabe? Tipo, eu conseguia continuar trabalhando, só que daí eu chegava em casa e só ficava na cama. Tentando ser forte ainda, né? E aí, quando eu entreguei tudo pra Deus e saí do Instagram e vivi esses dias de intimidade, ele foi me revelando muita coisa, eu fui entendendo muita coisa e ele foi me preparando, sabe? Enfim, e isso é um outro testemunho que eu tenho pra dar pra vocês, mas no meio disso tudo, eu me batizei 2 dias antes da cirurgia. Eu vou deixar aqui agora um vídeo que eu gravei antes da cirurgia. Vocês vão ver no meu semblante, no meu olhar, como que eu tava mal. No vídeo dá pra perceber também que o meu rosto tava bem inchado, sabe? Enfim, vou deixar aqui pra vocês. Oi, meus amores. Hoje é domingo, dia 23 de outubro. Eu vou pra Curitiba, terça-feira, dia 25, à noite, pra na quinta-feira eu operar e fazer o meu explante. Tô aqui, sem maquiagem, sem filtro, pra mostrar pra vocês a realidade de como eu tô muito mal. Só Deus sabe o que eu tô passando nesses dias, mas ao mesmo tempo eu tenho muita gratidão, porque eu ainda vou poder contar o testemunho completo pra vocês. Eu até estava ausente do YouTube nos últimos meses, porque realmente eu comecei a viver experiências com Deus absurdas, assim, o meu processo de conversão realmente começou a acontecer a partir de maio. E quando eu entreguei minha vida pra ele, eu deixei muito claro que era pra ele mexer em tudo que ele quisesse, né? No meu trabalho, ele tá mexendo nos próximos meses. Vocês vão acompanhar na minha casa, tudo, gente, tudo. Amizades, inclusive, né, o meu silicone. E quando eu coloquei o silicone em 2015, eu coloquei realmente porque era um sonho. Eu nunca tive peito e as minhas amigas sempre tiveram peito. E aí a gente acaba caindo naquela comparação, né? E a loja que eu trabalhava também precisava ali ter um certo padrão para as roupas caírem bem. Coloquei, não me arrependo de ter colocado, porque acredito que eu precisei, né? Mas o que eu tô passando nas últimas semanas eu não desejo pra ninguém. E por mais que muitos médicos te achem louca, queiram dizer que não é, Deus me revelou, né? Acredito que no vídeo eu vou ter contado certinho pra vocês, mas foi um dia que eu ajoelhei e eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor me mostre que eu tenho, porque tudo que tá ao meu alcance eu faço. Eu como bem, eu durmo cedo, eu treino, quase não como industrializados, né? Tenho uma rotina super saudável e eu vivia fadigada, cansada, meu ritmo cada vez menor. Até que essa última infecção aí me derrubou, mas também foi por ela. Eu ajoelhei, pedi pra Deus, e aí eu conversei com a Dani, minha mentora, que tava passando pela mesma situação, e aí tudo foi clareando. Assisti vários vídeos, que eu vou deixar aqui na descrição alguns pra vocês, me identifiquei com muita coisa, eu chorei assistindo, porque eu falei, meu Deus, eu achava que eu tava ficando louca, né? Enfim, então tô aqui pra mostrar a realidade pra vocês, o meu rosto ainda tá inchado, o meu nariz ainda tá bem inchado, o meu preenchimento inchou muito, eu vou deixar uma foto aqui pra vocês, né? Eu vou deixar uma foto pra vocês, mas quando eu finalizei o antibiótico, mesmo depois de ter finalizado, eu ainda tava bem mal. E aí começou a inchar o meu nariz, ele inchou, que foi o último lugar que eu fiz o preenchimento. Nessa região aqui inchou. Aqui eu não fiz preenchimento, mas meu rosto também inchou. Eu fiquei toda inchada, dolorida, o corpo inteiro. Hoje, inclusive, eu tô com a minha lombar doendo. Tudo dói, gente. O meu peito tá impossível relar nele. Impossível. E tudo dói, simples assim. E eu tô contando segundos pra fazer essa cirurgia, pra tirar isso de mim, que eu sinto que tá me matando por dentro. Isso que eu tô, que é um mês, com sintoma agudo mesmo, que foi... Eu acredito que após essa última infecção foi bem brava, assim, acabou piorando tudo, né? Nos meus exames eu tinha feito em abril, estavam todos perfeitos, todos. E nesse, alguns deram bem alterados, meu cortisol, 6 horas da manhã, 22. Minha tireoide, que sempre tá linda, impecável. A gente tá investigando o Hashimoto, que inclusive é uma das doenças autoimunes que a síndrome mais pode causar, né? Inclusive, acredito que eu vou ter falado isso pra vocês também, não sei, mas eu vou deixar o link na descrição do artigo que a FDA, que é o órgão principal do silicone nos Estados Unidos, colocou como lei em outubro do ano passado que as pacientes recebam a caixa de silicone antes do implante com uma tarja preta, com o manual, com todos os possíveis sintomas que elas podem desenvolver com o silicone e também assinando um termo de responsabilidade alegando estar consciente de que pode vir a desenvolver uma doença autoimune, né, com o implante. Já a Anvisa no Brasil não falou absolutamente nada parecido com a FDA, né? Por isso até que acredito que alguns médicos nem tenham conhecimento sobre isso e por isso que é tão difícil o diagnóstico. Acredito que se não fosse os vídeos que eu assisti no YouTube, o acesso a esses artigos diretos na fonte, né? Porque tudo chega no Brasil depois, talvez eu ainda teria achado que eu tava louca. E foi muito louco, porque por mais que eu estivesse investigando
estudando e vendo muitas coisas parecidas com o que eu tava tendo, eu sou uma pessoa que tem um limiar de dor muito forte, muito grande, então eu aguento muita dor. Só que no dia que eu peguei o resultado da minha ressonância magnética e deu linfadenopatia, e gente, eu estudei muito autoimune, eu estudei muito sistema imunológico, e eu sei que quando dá alteração no linfonodo é porque tá tendo inflamação, né, e principalmente axilar, tem muito a ver com o que tá perto, né, que no caso é o silicone. Naquele dia eu vi que eu falei, não, realmente eu tô inflamada, eu tô com dor, e é isso, a gente fica tentando ser forte o tempo todo, mas ao mesmo tempo que meu corpo tá assim, eu tô em paz, eu tô muito animada pra cirurgia, pra eu poder voltar a ser eu mesma. Desculpa. Se vocês verem, né, os meus vídeos anteriores, eu até tava parando pra ver esses dias o quanto eu me esforçava pra fazer eles, sabe? Porque eu vivia cansada, fadigada, só que eu ainda não tinha tanta dor como eu estou agora, né? Foi piorando. Foi tipo uma cronologia do tempo. Teve fases específicas de eu ter... Era tipo crises que vinham, passava, só que a fadiga tava sempre ali. Só que ainda assim eu conseguia fazer. Mas nesse último mês, de finalzinho de agosto, começo de setembro pra até agora, eu fui só piorando. E graças a Deus eu descobri o que é, já vou resolver, né? E Deus, Ele é perfeito, os planos dele são perfeitos. E eu dou graças a Ele que tudo isso tá acontecendo agora, porque ano que vem vai acontecer muita coisa, tem muita mudança pra acontecer. E é melhor isso acontecer agora, eu me livrar agora, né, do que depois. Então, por isso que eu falo que quando a gente entrega a vida pra Deus e pede realmente pra Ele fazer o que for da vontade dele, por mais que doa, né, por mais que a gente não entenda muito na hora da dor, mas quando a gente tá com Ele, o nosso espírito tá em paz, é isso que eu tô sentindo. Eu tô sentindo muita dor no meu corpo inteiro, mas ao mesmo tempo o meu espírito tá em paz de que isso é a resposta das minhas orações, e daqui, segunda, terça e quarta, 4 dias, eu estarei livre, pronta pra me recuperar para o novo que Ele tem pra minha vida. E é isso, eu vou documentando tudo pra vocês. Um beijo. Enfim, esse dia foi no domingo e na terça-feira eu me batizei. E foi um dia incrível, isso é um outro testemunho para um outro vídeo, mas eu falo que no dia 25 de outubro eu renasci no meu espírito e no dia 27, que foi a minha cirurgia, eu renasci no meu corpo físico. Continuando a história, então, fui para Curitiba, meu médico, assim, foi muito atencioso, ele é muito cuidadoso. Em nenhum momento, assim, eu me senti, sei lá, ignorada por ele quando eu falei dos meus sintomas. A única coisa que ele falou foi que a gente só iria ter certeza mesmo se era a hora que tirasse, a hora que fizesse os exames. E um ponto importante que eu esqueci de falar pra vocês. Eu fui no reumato antes da cirurgia, fiz todos os exames e tudo deu normal. A única coisa que deu alterado foi o FAM positivo. Justamente porque eu tenho a doença celíaca, né, que é uma doença autoimune e também estava muito inflamada, mas de restante descartou qualquer outra doença autoimune que eu poderia estar tendo aqueles sintomas. Então naquele dia eu tive mais certeza ainda que seria o silicone. E aí eu cheguei em Curitiba, fiz a cirurgia. Na hora que eu acordei, gente, da cirurgia, eu percebi na hora que eu acordei da cirurgia que antes da cirurgia eu não conseguia respirar. Porque na hora que eu respirei pela primeira vez, consciente, depois da cirurgia, eu consegui fazer uma respiração longa. E antes eu não conseguia. E isso pode ser explicado porque eu tinha tanta palpitação do coração. Porque nos últimos meses eu comecei a ter muita palpitação. Esse foi um sintoma também que eu tinha. Eu corro, né? Eu faço corrida. E aí eu já não conseguia mais fazer o percurso inteiro, porque eu sentia falta de ar. E muita palpitação. Eu até parei de tomar café pra ver se seria cafeína. Fui na terapia pra ver se era ansiedade e nada. E eu percebi que na hora que eu respirei, que minha respiração foi mais profunda, desde o dia da cirurgia eu nunca mais tive palpitação. E enfim, essa foi a primeira impressão que eu tive quando eu acordei, foi sobre a minha respiração. Na cirurgia, gente, o meu médico me indicou fazer a lipoenxertia não pra dar volume, porque deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, mas o meu peito, ele tá pequenininho, ele tá igual era antes da cirurgia, só um pouquinho aqui, mas ele colocou um pouquinho de gordura no músculo peitoral pra pele já retrair, né, porque quando você tira o silicone, fica igual uma bexiga, né, uma mulher grávida, você tira o bebê, a barriga ela fica flácida no começo. Então, ficaria assim o meu peito, só que depois de um tempo ele voltaria. Só que por eu já ter colocado silicone com o meu médico, já conhecer ele me fez um valor muito bom na cirurgia, assim, ele foi um anjo. Então, daí eu resolvi fazer lipoenxertia. Só que assim, gente, eu nem pesquisei sobre a lipoenxertia, eu só queria tirar o silicone, tipo assim, sabe? E aí eu não sabia que doía tanto, mas tudo bem.
E aí, o que aconteceu? Na hora que eu acordei, eu percebi que no meio da minha perna, eu vou deixar a foto aqui pra vocês, tinha um hematoma muito grande. E eu até achei que fosse por conta da lipo e tudo mais, porque como eu não tinha muita gordura, ele teve que tirar de vários lugares pra conseguir um pouquinho. E eu achei que era, mas não era. Hoje eu sei que era dermatite, mas enfim. Fiquei bem no dia que eu acordei, eu tava bem. Por conta das infecções de recorrência que eu tinha de urina, ele não deixou eu com sonda de xixi, então eu tinha que levantar pra ir no banheiro. E eu tive muita dor pra fazer xixi, assim, pra levantar pra fazer xixi, sabe? E ardeu, porque era muito remédio, eu tinha acabado de sair de uma infecção urinária, enfim. E isso foi na quinta-feira, no dia 27. No dia 28, à tarde, eu comecei a passar mal. Aí eu comecei a passar mal mesmo, porque eu tive que colocar a placa, a cinta por conta da lipoenxertia. Mas desde que eu saí do centro cirúrgico, eu não senti mais dor no meu peito. E um detalhe importante, gente, é que a minha cápsula, eu tinha o silicone por trás do músculo, tá? A cápsula que o corpo forma, em todas as mulheres o corpo forma essa cápsula, só que tem níveis diferentes de cápsula, né? Tem, se eu não me engano, 4 níveis, 3 níveis de cápsula. Só que a minha cápsula estava aderida à pleura do pulmão, à pelezinha que antecede o pulmão, à minha costela, ao músculo. Então, ele não conseguiu tirar em bloco o silicone, mas ele tirou a cápsula, a gente mandou para biópsia. Só que ele raspou ali, né, onde aderiu na costela, só que a pleura ali onde fica o pulmão, ele teve que passar tipo um produtozinho, não pode cauterizar, se eu não me engano, tem que passar um produto pra matar aquelas células, a cápsula, tanto que saiu um pedaço no meu dreno, porque eu usei 2 drenos, um em cada axila e um no cóccix, por causa da lipo. Gente, foi horrível, os drenos, assim, a pior parte. Enfim, isso explica o porquê eu não conseguia respirar. Né, a pressão, eu imagino a pressão que o meu corpo tava tendo que fazer para manter a minha respiração, porque se a gente pensar o silicone, por mais que eu tinha 270 ml, que não eram muito grandes, Deus me fez de uma estatura pra aguentar, né? Aí eu vou e coloco 2 bolas de silicone em cima do meu pulmão, então é óbvio que a minha respiração, né, daria problema, enfim. E aí a gente mandou a cápsula para biópsia. E a partir de sexta tarde eu comecei a passar muito mal, não do peito, mas da lipo mesmo, da cirurgia, e eu tava muito inflamada. E aí começou a coçar no meio da minha perna. Resumindo, gente, porque se eu contar passo a passo, eu fico aqui até amanhã. Mas eu comecei a melhorar da dor na segunda-feira, depois que eu tirei o último dreno do cóccix. Porque eu tava muito mal até segunda, assim, eu fiquei final de semana passando mal, da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Mas graças a Deus, na segunda, na hora que eu tirei o dreno, eu comecei a melhorar. E de lá pra cá, cada dia que passou, eu só fui melhorando. Quando deu na quarta que eu fiz a cirurgia, a minha perna tava desse jeito. E aí eu mandei mensagem pro meu médico, ele pediu pra eu ir num dia antes do que eu já ia no consultório dele. E a esposa dele, doutora Alessandra, maravilhosa, ela é dermatologista. E ela me avaliou e me diagnosticou com dermatite herpetiforme, que aí agora eu sei que foi o que me deu no meu peito direito, que era o meu peito que mais doía. O que acontece? Quem tem doença celíaca, em casos de traumas, de inflamação muito grande, a dermatite herpetiforme, ela sai, né? Então, acredito que tenha dado no meu peito direito no começo do ano, porque estava inflamado e realmente era o meu peito que mais doía. E deu aqui aonde ele fez a lipo no meio da perna. Querendo ou não, a lipo ela é um trauma pro corpo, né? Eu nem pensei nisso, mas é um trauma pro corpo. E aí saiu a dermatite herpetiforme. Então eu tava muito inflamada, meu corpo tava pedindo socorro. E um ponto importante, gente, que antes da cirurgia, assim, principalmente no último mês da cirurgia, que foi quando eu comecei a inflamar muito, antes, né? Eu comecei a ter muito CC, sabe? Embaixo do braço. E eu falava, gente, meu corpo tá intoxicado, mas meu Deus do céu, do quê, né? Enfim, gente, e aí a cada dia eu fui melhorando, sabe? Quando deu 7 dias de cirurgia, eu já tava muito bem. Quando eu fui tirar os pontos e tudo mais, né, pra poder voltar pra Maringá, eu já tava muito bem. Eu cheguei em Maringá já muito bem. E as semanas foram passando e todos os sintomas que eu tinha simplesmente foi desaparecendo. O meu rosto murchou absurdamente. Eu vou deixar aqui um antes e depois que eu fiz de uma foto que eu tirei naqueles dias que eu tava passando muito mal. E
com 9 dias de cirurgia. Gente, um detalhe importante, eu me alimentava da mesma forma. Ou seja, minha alimentação já era boa antes da cirurgia, né? A minha rotina que eu levo hoje já é igual de antes da cirurgia. Então, realmente, hoje eu tenho certeza que era a prótese. E a cada dia eu fui melhorando, a minha disposição foi melhorando. Hoje eu acordo 5 horas da manhã sem despertador, praticamente. E começo a sentir sono 7 horas da noite, que é o normal, né? Pra quem tem a rotina igual a minha. Disposição pra fazer tudo. A minha mão parou de suar. Meus pés e as minhas mãos voltaram ao normal, eu parei de ter suor noturno, a minha palpitação do meu coração desapareceu, a minha respiração tá muito boa, a minha pele tá melhor, eu consigo enxergar, eu tinha muita névoa cerebral. Nos últimos meses, palavras iam sumindo da minha cabeça, sabe? Eu ia falar alguma coisa, eu esquecia. E tudo isso, assim, gente, simplesmente sumiu. Eu esperei dar, né, os 40 dias pra ver realmente se tudo ia melhorar, e realmente tudo melhorou. Inclusive, eu tinha muitas lesões na minha lombar e dor crônica nas minhas costas, até por isso que eu quis ir no reumato, né? Porque a minha mãe também tem espondilite anquilosante, que é uma outra doença autoimune, artrite. Eu falei, bom, só que me faltava eu estar com isso também, né? Mas não, graças a Deus, não deu nada dos meus exames. E aí eu fui no meu físio, né, no meu fisioterapeuta, e ele me falou assim, Isa, ele me explicou, não vou saber o que explicar pra vocês, mas basicamente, eu vou pedir pra ele fazer um videozinho falando sobre o silicone pra eu deixar. Me explicou que o peso do silicone, primeiro que o meu foi por trás do músculo, e no meu pós-cirúrgico do silicone eu fiquei muito assim, porque eu tinha muita dor. Então o meu músculo peitoral, ele encurtou, e aí as minhas costas sobrecarregou, né, além da lombar também, porque ele me explicou lá a biomecânica, que o silicone é como se ele jogasse a postura um pouco pra frente, e aí sobrecarrega a lombar. É porque não é um peso nosso, né? É um peso que foi colocado em nós. Por isso que quem tem muita mama, né? Se eu não me engano, o SUS, ele até cobre, não quem tem silicone, quem tem muita mama, porque sobrecarrega as costas. Então é mais ou menos isso que acontece com o silicone. Olá pessoal, Henrique Bula passando aqui para falar com vocês sobre biomecânica. Sou fisioterapeuta, especialista em biomecânica e engenharia biomédica. Então vamos falar sobre a prótese de silicone. Quando nós colocamos a prótese de silicone, algo que envolve um peso anterior, isso implica diretamente na nossa lombar. Então naturalmente existe uma tendência gravitacional a projetarmos o corpo para frente, por tudo que nós fazemos hoje, por computador, celular, dispositivos eletrônicos. Então quando eu coloco um volume anterior no meu corpo, eu tenho que estar preparado para receber esse peso, tanto a musculatura cervical quanto a musculatura dorsal e lombar. A cervical, especialmente, ela vai sofrer porque ocorre uma hiperatividade de trapézios. Então pode aparecer dor de cabeça, zumbido, apertamento e especialmente dor na região de trapézios. Essa questão do envolvimento, do aumento de volume, vai implicar também numa sobrecarga lombar. Porque se o meu centro gravitacional ele vem para frente, ou se eu fecho um pouquinho o meu ombro, a minha lombar, que é o final da coluna, a zona de transição entre o corpo, e o tronco e os membros inferiores, ela vai sofrer mais. Por quê? Imaginem que eu tenho o eixo gravitacional alinhado. Se eu tenho um peso, algo bem colado ao corpo, é um peso. Se eu abro o meu braço, se eu afasto esse peso do corpo, eu aumento o braço de alavanca. Então, consequentemente, o peso é o mesmo, só que o peso relativo aumenta. Por quê? Eu aumentei a distância, isso chama braço de alavanca. Então, se eu tenho uma situação, um peso anterior que me projeta para frente, a minha lombar, ela vai sofrer. Então, quando nós colocamos a prótese de silicone, é muito importante entender o volume, o padrão de força muscular, a avaliação postural, porque se eu tenho uma escoliose, vai acentuar, em alguns momentos isso pode acentuar e pode aumentar o padrão de dor. Então, quando a gente fala em prótese de silicone, é importante lembrar que ela provoca uma alteração no centro gravitacional. Então, quem tem ou quem pensa em colocar é de extrema importância que trabalhe o eixo postural, músculos antigravitacionais e que analise bem o volume antes da colocação. Por quê? Se você colocar um volume que o seu peso, o seu corpo não está preparado para receber esse peso, possivelmente isso vai implicar em alterações ortopédicas e biomecânicas. Essa é a minha dica de ouro para hoje, para vocês. Meu nome é Henrique Bula, meu Instagram é Henrique Bula com 2 L's, tudo junto. Qualquer dúvida me coloca à disposição, é só me chamar lá, gente. E desde o dia da minha cirurgia, eu não tive mais dor nas minhas costas. Gente, isso foi algo que eu nem sabia que poderia ser um sintoma ou não. Depois que eu fui me tocar e realmente eu não tive mais dor nas minhas costas, não tive mais dor na minha lombar, não lesionei mais a minha lombar. Eu tô assim, eu acho que essa disposição que eu tô, eu não tinha nem na minha infância, sei lá, porque eu não lembro. Meu dia tá rendendo, eu tô enxergando melhor. Gente, eu não sei, assim, tudo melhorou. Todos os sintomas que eu tinha antes, graças a Deus, eu não tive mais ardência na minha urina. Marquei um urologista agora pra dezembro pra garantir, né, pra fazer alguns outros exames. Mas pelos vídeos que eu assisti de algumas meninas que passaram pelo procedimento, eu vou deixar um específico aqui, que é da Ariela. Ela tava explicando que tem algumas pesquisas, vou deixar inclusive uma
pesquisa que eu li, um artigo que eu li sobre isso, mas entre a prótese e a cápsula, o corpo produz um líquido inflamatório, porque querendo ou não, ele é um corpo estranho. E tem alguns estudos recentes, tá, gente? Também não são muitos, não tem como eu falar realmente pra vocês que isso é 100% verdade, que isso acontece com todo mundo, porque tem muito pouco estudo, a gente vai saber isso só daqui a uns anos. Mas nesse estudo, é como se o líquido, ele formasse microfissuras na prótese, não ao ponto dela romper, até porque o gel, ele é coeso justamente para não extravasar, só que o silicone de baixo peso molecular, ele sua na prótese, é como se ele extravasasse para a cápsula sem romper, sabe? Por isso que as mulheres acabam tendo tantos sintomas assim da doença do silicone. No meu caso, que eu vou no urologista, vou investigar isso melhor, eu cheguei até a fazer exames específicos para bexiga, para saber se eu tinha cistite intersticial ou artrite reativa, que foi também o que a médica do meu plantão, quando eu tive infecção urinária, que eu fui pro hospital, que eu contei pra ela tudo que tava acontecendo, ela falou que eu poderia até ter desenvolvido isso, mas fiz os exames e graças a Deus não era. Mas pode ser, eu não tenho certeza, tá? Tudo isso é muito novo, muito recente, eu vou ver agora o urologista, mas pode ser que esse silicone de baixo peso molecular possa ter se alojado na minha bexiga e por isso estar tendo tanto sintomas de infecção urinária e ardência na urina sem infecção, enfim, isso eu vou ver agora com o urologista. Talvez ele até peça alguma biópsia da minha bexiga, que já era pra eu ter feito antes, mas eu tava com tanta coisa na cabeça que eu não quis, vamos ver agora, né? De certa forma, nesse vídeo ela explica que uma vez que o silicone se alojou no tecido, ali ele fica. Então, eu só vou saber na hora que eu fizer a biópsia da bexiga, né? Mas, enfim, eu vou deixar aqui o vídeo que ela explica bem certinho sobre isso, vou deixar vários artigos também pra vocês lerem, porque nada que eu tô falando são fontes da minha cabeça, né? Eu li muito, estudei muito antes de estar aqui falando com vocês. É um assunto muito novo, acredito que tem médicos que nem tenham acesso, porque realmente é, por exemplo, algo que eu não sabia e que eu pesquisei, realmente é verdade, que o FDA, que é o órgão principal do silicone nos Estados Unidos, em setembro do ano passado, outubro do ano passado, colocou como lei que lá agora o silicone é considerado tarja preta. As mulheres que vão implantar precisam receber a caixa com silicone antes da cirurgia, porque, por exemplo, no meu caso, eu recebi a caixa depois, né? Todo mundo coloca primeiro e recebe a caixa depois. Aí lá não, agora é lei, as mulheres precisam receber a caixa antes com a tarja preta e no manual da marca da prótese tem que estar listado os possíveis 52 sintomas que a mulher pode vir a desenvolver com o uso de silicone. E em setembro desse ano, gente, 8 de setembro desse ano, foi implementado que as mulheres que possuem tendência a ter doença autoimune ou quem tem doença autoimune precisa também assinar um termo de responsabilidade da marca do silicone, estando ciente de que pode vir a desenvolver doença autoimune ou desenvolver outras doenças autoimunes com o uso do silicone. E tudo isso é muito recente, gente. Foi setembro desse ano, foi quando eu tava passando mal, entende? E, gente, isso até chegar no Brasil, sei lá, vai anos. Então, quando vocês forem pesquisar qualquer coisa, pesquisem no órgão principal, né? Que no caso é o FDA. Porque até chegar no Brasil, até porque, gente, querendo ou não, é uma indústria muito grande, né? Enfim, todo mundo quer colocar silicone, é um lucro gigantesco que todo mundo tem. E acredito que ninguém fala desse outro lado, né? Ninguém é alertado realmente dos possíveis problemas que possa ter. Por mais que, comparado à maioria que coloque, talvez a minoria tenha sintomas, não sei, ou talvez as mulheres não saibam que tem ou não o sintoma, enfim, é tudo muito recente, é tudo muito novo, né? O silicone, se você for estudar a história do silicone, que nesse vídeo que eu vou deixar aqui, a Ariela explica bem certinho, é tudo muito recente. Então, na verdade, a gente só vai ter a certeza absoluta de tudo isso daqui a uns anos, mas eu, pelo menos, não quis esperar isso, até porque eu comecei a pensar, falei, gente, mas eu vou ter que trocar o silicone a cada 10 anos, porque já tem pesquisas, isso é comprovado cientificamente, que nenhuma prótese, ela dura mais de 10 anos. Então, a cada 10 anos você tem que trocar, né? E, enfim, aí eu fiquei me imaginando com 80 anos trocando prótese de silicone, falei, não faz sentido algum, né? Então, enfim, tô muito feliz, tô muito satisfeita, a minha saúde tá maravilhosa. Eu nunca pensei que eu fosse ter tanta disposição assim na minha vida. O meu marido não me deixa mentir, ele fala, amor, como é bom te ver assim. Fazia anos que eu não te via assim, sabe? E,
Gente, tô me sentindo livre, tô me sentindo mais eu impossível. Tanto que eu até comecei a me incomodar com as minhas roupas. Já falei com a minha consultora de imagem, a gente vai renovar meu guarda-roupa. Porque eu tô me sentindo mais eu, tô me sentindo leve, tô me sentindo liberta, tô me sentindo, sabe? Eu não sei explicar pra vocês. Tem muito Deus nisso tudo, mas também tem muito da minha saúde, que se antes a minha rotina já era saudável, hoje, gente, eu priorizo ela, assim, 1000% no meu dia, porque só quando a gente perde saúde a gente vê como que realmente sem ela a gente não é nada, a gente não tem vontade de fazer nada, né? E saiu o resultado da minha biópsia, inclusive no resultado da minha cápsula. Eu vou fazer um vídeo, gente, daqui a um ano contando as atualizações pra vocês, porque muito provavelmente eu vou fazer a biópsia da bexiga pra ver certinho. Vou voltar na endócrino agora em dezembro pra fazer mais um check-up. Vou ir daí no urologista, então ele também já vai me pedir um monte de exame. Então a investigação vai continuar. E daqui a um ano eu venho fazer um feedback pra vocês, contar como que foi aí um ano pós-explante, as últimas notícias, né, dos exames e tudo mais. Mas basicamente, na minha biópsia do peito, ele pediu, quer ver? No final fala assim, ó, deu, cadê? Pera lá. Cápsula da mama direita, parede de cápsula periprotésica com fibrohialinização mural, infiltrado linfocitário com formação de agregados linfóides. O que isso significa? Que tinha uma atividade imunológica ali na cápsula, afinal o seu corpo está tentando expulsar, né, aquela prótese. No meu caso, que tem doença autoimune, isso é muito ruim, né, porque o meu sistema imunológico ele já é alterado, e aí tem uma ativação imunológica ali em outro lugar do corpo. Por isso que eu vivia cansada, porque eu vi até um endocrinologista falando sobre isso. Imagina o seu corpo tentando expulsar uma prótese gigante dentro da sua parede torácica, 24 horas por dia, 24 dias ou 30 dias por mês, 12 meses por ano. Então é uma fadiga muito grande para o corpo, né? Enfim, é associado à reação gigantocelular do tipo corpo estranho, que no caso é o silicone, e deposição de material hialino na superfície capsular. Esse era o meu peito que mais doía. Aí a cápsula da mama esquerda, parede de cápsula periprotésica com fibra e hialinização mural, infiltrado linfocitário, com formação de agregados linfóides e congestão vascular. E aí na nota fala assim, a critério clínico, o estudo imunohistoquímico está indicado para complementação diagnóstica. Ou seja, foi indicado também eu fazer mais esse complemento. Só que, gente, é R$700 esse exame, então... Ai, tô com uma dor no coração, mas eu vou acabar fazendo pra ver realmente se poderia ter algo pior ali ou não. Então foi indicado, meu médico inclusive pediu pra eu realizar esse outro exame. Essa é tipo uma outra biópsia mais a fundo pra ver realmente se não tem nenhum problema sério. Mas pelo menos já saiu, né, gente? Já saiu do meu corpo. Que isso significa? Teve um médico que eu enviei que ele falou que é normal, que normalmente quem tem silicone tem isso, mas pra mim ter inflamação crônica não é normal, ainda mais uma pessoa que tem doença autoimune, né? Nem atividade linfocitária, até porque quem tem doença autoimune tem atividade linfocitária, não importa que é no peito. Isso explica o porquê que os meus linfonodos estavam alterados, o linfonodo da minha virilha deu alterado, porque eu tava inteira inflamada, né? Aí, esse foi a biópsia da minha cápsula. A biópsia do meu líquido, deixa eu aumentar aqui. O líquido é o que fica entre a prótese e a cápsula, que é aquele líquido que eu falei pra vocês, que já tem algumas pesquisas que mostram que pode causar microfuros que não geram a ruptura, mas gera o suor, né, o extravasamento do silicone de baixo peso molecular, que é esse que se aloja nos tecidos do corpo, inclusive que, por exemplo, no caso da Renata Mendes, que eu vou deixar o vídeo dela aqui também, ela fez a biópsia da tireoide e foi encontrado silicone na biópsia dela. Então assistam os vídeos dela, que vocês também vão conseguir ter muito mais informação. Inclusive, foi assistir o vídeo da Renata que eu chorei, porque eu me identifiquei com um monte de sintoma e da forma como ela estava se sentindo. E ela fez a biópsia da tireoide e deu silicone na tireoide. Então, eu quero fazer a biópsia da minha bexiga pra ver realmente se tinha ali silicone de baixo peso molecular ou não, tá? Enfim, no líquido deu negativo para malignidade, no caso câncer, né? E aí aqui fala quadro citológico compatível com processo inflamatório crônico, linfohistocitário, nos dois peitos. Então, assim, eu estava tendo uma resposta imunológica ali, que acredito eu que explique
o porquê que eu tinha tantos sintomas, né? Afinal, tudo isso que eu contei pra vocês, acho que tá explicado aqui, né, gente? Porque o processo inflamatório crônico é que o meu corpo está ali cronicamente 24 horas no dia, 30 dias no mês, 12 meses no ano, tentando combater aquilo, e é por isso que a cada ano eu só estava piorando. E graças a Deus eu tirei isso de mim. Agora é aguardar as cenas dos próximos capítulos. Vou no urologista agora em dezembro, vou pedir pra fazer uma biópsia na minha bexiga, vou fazer um monte de exames, vou na minha endócrina, vou fazer mais um monte de exame, vou no meu oncologista, vou arregaçar de fazer exame e vou ver também de fazer o complemento da minha biópsia que o meu médico pediu. E daqui um ano eu volto a compartilhar tudo com vocês, o que deu, né? Mas vou deixar aqui então os vídeos que eu mais assisti, vou deixar alguns artigos que eu li, vou deixar aqui também para quem quiser o contato da Natália Dalprac, endocrinologista. Ela olhou assim, ela olhou para minha biópsia e falou: é claro que o seu corpo estava rejeitando, é claro que o seu corpo estava tentando expulsar, e é claro o porquê você estava se alterando inteira, né? Porque você estava tendo um processo inflamatório, sendo que você é uma pessoa que tem doença autoimune. Então, enfim, ok? Vou deixar tudo certinho aqui pra vocês. Lá no meu Instagram também tem mais coisas, tem um destaque, tem foto, tem tudo. Então, quem quiser entrar lá, me siga. Eu vou deixar aqui também o meu arroba. E é isso, espero que com esse relato eu ajude vocês, né? E vou deixar aqui também num próximo vídeo os produtinhos que eu tô usando, os suplementos que eu tô usando. Eu troquei também os meus produtinhos de pele por conta da dermatite herpetiforme. Então eu vou gravar tudo certinho pra vocês, pra postar no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.